Olá a todos, eu sou Jorge Luiz e esse é o CETESC, o seu canal de teologia. Hoje eu quero te convidar para tratarmos de um assunto que eu considero muito importante, que é a genealogia de Jesus Cristo, segundo Mateus, e a genealogia de Jesus Cristo, segundo Lucas. Segundo Mateus, Jesus Cristo é filho de José e José é filho de Jacó. Segundo Lucas, Jesus Cristo é filho de José, mas José é filho de Eli. Daí surge a pergunta: o avô de Jesus Cristo foi Eli ou foi Jacó? Segundo o Evangelho de Mateus, foi Jacó, mas segundo o Evangelho de Lucas, foi Eli. Não bastando isso, quando analisamos de Davi até Jeconias, nós temos a linhagem que Mateus coloca, que Davi gerou Salomão, enquanto que Lucas coloca que Davi gerou Natã. Então Jesus é da origem, da linhagem de Salomão, ou Jesus é da linhagem de Natã? E quem é Natã? Essas e outras questões estaremos resolvendo nesse vídeo. Portanto, fica aí, vamos consultar o texto bíblico para resolver essa aparente contradição. Pois bem, eu quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu, capítulo de número 1 e o versículo de número 16. Mateus, capítulo 1, versículo de número 16. Diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Deixa alguma coisa marcando aí em Mateus e vamos ler Lucas, capítulo de número 3 e o versículo de número 23. Lucas, capítulo 3, verso 23, diz assim: E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Então observe que, segundo Mateus, o pai de José é Jacó. E é claro que esse Jacó não é o Jacó, irmão de Esaú, filho de Isaac. Não, é outro Jacó, ou seja, o Jacó pai de José. Agora, segundo Lucas, o pai de José não é Jacó, é Eli. Dessa forma, segundo Mateus, o avô de Jesus é Jacó. E, olhando por outro lado, segundo Lucas, o avô de Jesus é Eli. Quem é esse Eli? E a pergunta seria: Jesus vem de onde então? De Eli, a descendência, né? A genealogia de Jesus, ela procede de Eli ou ela vem de Jacó? Pois bem, agora vamos analisar Lucas, capítulo de número 3 e o versículo de número 31. Lucas, capítulo de número 3, versículo 31, diz assim: E Eliaquim de Melear, e Melear de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi. Observe que, pelo Evangelho de Mateus, Davi gerou Salomão, mas pelo Evangelho de Lucas, Davi gerou Natã, versículo 31, que ora acabamos de ler. Desta forma, pelo Evangelho de Mateus, Jesus é descendente de Salomão. Mas pelo Evangelho de Lucas, Jesus é descendente de Natã. A pergunta é: quem é esse Natã? Davi teve um filho chamado Natã? Pois bem, vamos analisar agora. Quem é esse Natã que Lucas diz ser filho de Davi? Eu quero te convidar para abrir a tua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 3 e o versículo de número 5. 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 5, diz assim: E estes lhes nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Aí ele diz assim: Estes 4 lhes nasceram de Betsua, filha de Amiel. Então observe que Betsua aqui é a mesma Betseba, né? Mulher de Urias, filha de Amiel. A Bíblia está dizendo que Davi teve filhos com ela em Jerusalém, a saber, 4 filhos. Desses filhos eu quero destacar 2, Natã e Salomão. Então agora nós descobrimos que Lucas não se equivocou quando diz que Natã é filho de Davi. O texto aqui garante a assertiva. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Por que Lucas optou seguir de Davi até Cristo por Natã
enquanto que Mateus opta seguir de Davi até Cristo por Salomão. Quero mostrar algumas diferenças nessas genealogias. A primeira é que Mateus começa de Abraão, Lucas começa de Adão. Então observe que esse gráfico aqui, estou só dando um exemplo aqui. Mateus começa de Abraão, Lucas começa de Adão. Esses nomes de Adão que estão registrados em Lucas, até chegar em Abraão, não estão em Mateus. Mas se você analisar o capítulo 5 do livro de Gênesis, todos esses nomes estão no capítulo 5, na genealogia do capítulo 5 do livro de Gênesis, que é a genealogia de Sete, filho de Adão. Enquanto que o capítulo 4 do livro de Gênesis é a genealogia de Caim, que também é filho de Adão, que não é o caso aqui. Voltamos então para o nosso ponto. Mateus começou em Abraão, Lucas começou em Adão. Quando Lucas chega em Abraão, os dois, tanto Lucas como Mateus, vão ter uma harmonia perfeita até Davi. Quando chegarem em Davi, vai haver uma bifurcação. De Davi para frente, Mateus opta por Salomão, Lucas opta por Natã. E nessa descendência, tanto da que vem de Mateus, ou seja, vindo através de Salomão, e a de Lucas vindo através de Natã, todos os dois vão chegar exatamente na nossa questão. Mateus diz que o avô de Jesus era Jacó. E Lucas diz que o avô de Jesus era Eli. A questão é, quem é Eli? Jesus, na verdade, o avô de Jesus é Jacó ou é Eli? Vamos analisar isso agora. Lucas trata a genealogia de Natã. E de Natã ele para em Maria. Observe que Lucas vem de Natã até Maria, enquanto que Mateus vem de Salomão até José. José é da descendência de Judá por Salomão. Maria, a jovem Maria, é da descendência de Judá por Natã. Então, o grande rei por excelência é Davi. Mas José é descendente de Davi por Salomão. Maria é descendente de Davi por Natã. Então, um jovem de Judá, a saber José, com uma jovem de Judá, a saber Maria, se conhecem e se casam. Agora, observe que o próprio Moisés vai viver isso pela lei de Deuteronômio. Quando um pai ele não tinha filhos, ele não tinha para quem passar a herança. Porque as filhas não podiam levar a herança, e sim o filho. Agora, se a filha se casasse com um homem, esse homem passava a ser filho desse pai. Da forma que Maria se casou com José, José passa a ser filho, claro que não filho biológico, mas passa a ser filho de Eli. Eli é o pai de Maria. E agora José passa a ser filho de Eli. Embora ele não fosse filho de Eli, mas por ele se casar com Maria, ele vai então poder passar a herança, poder administrar a casa. Por isso que Lucas colocou que o pai de José é Eli. Eli, na verdade, é pai de Maria. Mas, como Eli só teve mulheres, então José entrou na descendência. Daí a razão de Lucas falar que José de Eli. Ou seja, Eli gerou José. Eli é o pai de José, desta forma. Agora observe, quem é o pai de Maria? Eli. E Eli teve duas filhas. Uma nós já sabemos, é Maria. E a outra, Salomé. Salomé, que era esposa de Zebedeu e que teve dois filhos, João e Tiago, que eram primos de Jesus. Então observe que não há contradição. Não há contradição. Lucas optou em seguir por Natã. Mateus optou em seguir por Salomão. Agora observe que eu fazia essas perguntas. E eu penso que seja também uma pergunta que você pode ter feito e talvez agora eu possa te dar a resposta. Eu dizia assim, como é que Jesus pode vir de uma linhagem tão perversa que é os reis de Israel? Se eu analisar Cristo, a descendência de Cristo, por Mateus, então eu estou dizendo que ele veio de todos esses reis. Se eu analisar a descendência de Cristo por Maria, não tem nenhum rei. Por Natã, não tem nenhum rei. De Davi até Maria,
seguindo por Natã, não tem nenhum rei. O único rei que dá referência para Cristo é Davi. A linhagem que Lucas escolheu é seguir por Natã. Natã não é rei. Natã não foi rei, mas tem o sangue real, tem a descendência de Judá. E Maria é descendente de Natã. E Jesus é filho de Maria. Agora, claro, que José é marido de Maria, mas José nunca foi pai de Jesus. Espero que essas palavras possam ter resolvido as suas dúvidas e que a palavra de Deus, ela permaneça no seu coração. Provei mais uma vez que é só uma aparente contradição. A Bíblia é a palavra de Deus. Continue firme, meu irmão. Continue acreditando na palavra de Deus. E já agora, se você gostou, compartilhe aí com seus amigos para que essa verdade também chegue até eles. E para que eles entendam que a palavra de Deus é confiável. É confiável esta palavra. Sim, mesmo em nossas versões, mesmo em língua portuguesa, é confiável. Né? Nós não falamos hebraico, nós não falamos grego. A nossa língua é a língua portuguesa. Se Deus não tivesse dado a oportunidade da Bíblia Sagrada ter sido traduzida em nossa língua, como nós aceitaríamos Jesus como Salvador? Então acredite na palavra de Deus, ficai firme e que a bênção do Eterno repouse sobre a tua vida em um nome de Jesus.